Então vamos nessa, né? Como vocês já sabem, então esse assunto passou. E hoje a gente entra nos assuntos da prova grau, certo? Então a partir de agora, só os assuntos da prova grau. E não se esqueçam também do relatório no penúltimo dia de aula. Então, vai ser no final. Professora, acabou reações. Mas tá, ó. O que a gente vai ver agora na prova grau? Para a prova grau, quais são os assuntos? A gente vai ver os componentes da ampola de raio-x, tá? Hoje a gente vai ver os componentes da ampola de raio-x e os tipos de raio-x que eles são formados e como esses raios-x são formados lá quando os elétrons eles saem lá do filamento e se chocam com o álcool. Foi isso que a gente falou, que a gente, né? Que para formar o raio-x, os elétrons saem acelerados do filamento e se chocam com o álcool. Não é isso? Pronto. Aí a gente vai ver o que acontece lá dentro para se formar os raios-x, tá? E próxima aula a gente vai ver quando esse raio-x sai da ampola e interage com a matéria, no caso do nosso corpo, o que acontece, como ocorre a formação da imagem, os efeitos que ocorrem, tá? E por fim, na última aula, a gente vai ver o cálculo, que é a única parte que tem cálculo, que é o cálculo simples, que é de KV e AS e uma relação de conversão de MA em tempo, né? Quando se precisa aumentar ou diminuir o tempo de posição, aí precisa, em contrapartida, também aumentar ou diminuir a corrente que é aplicada, tá? Beleza, mas hoje a gente vai, vamos galera, aí vai ficar, ó, nos componentes da ampola de raio-x. Assim vai conhecer, né? O quê? Da cadeira. Essa é uma máquina tradicional, tá? De raio-x. Mas a gente vai focar nessa parte. Aí vai focar nessa parte aqui, tá? Nosso objetivo aqui, na aula de hoje, é saber como os raios-x eles estão formados dentro da ampola, o que acontece lá, interações atômicas, etc., eletrônicas e tal, para se formar o raio-x, certo? E quais são os tipos desses raios-x. Beleza, então vamos aos poucos. Primeiramente, o que é que a gente tem, né? O que é que vocês têm? Vocês têm lá a mesa de comando, que é onde vocês vão colocar parâmetros que são importantes para a produção dos raios-x, certo? E a obtenção da imagem. Esses parâmetros principais quais são? KV, que é a alta tensão, que até perguntei no teste, né? Que é a alta tensão. Serve para que a alta tensão? Disparar os elétrons, tá? Para se formar o raio-x, há necessidade de disparar elétrons de um polo para o outro da ampola, certo? Então, o KV ele tem justamente essa função. Ele vai dar uma diferença entre potenciais elétricos justamente para fazer disparar o elétron de um lado para o outro. Beleza. E o outro parâmetro é o MAS, miliampere vezes segundos. Esse MAS, ele demonstra a quantidade de carga que vocês vão aplicar lá no filamento para saber a quantidade de feixes de raio-x que vai ser formado, tá? Então, o MAS ele tem relação com quantidade de raio-x, enquanto o KV tem relação com a energia dos raios. Quão rápidos, digamos assim, eles vão sair dentro da ampola. Certo? Beleza. Vou passar aqui rapidinho essa parte. Tá, bora vamos. Tudo isso aí, logicamente, que vocês sabem que tá, né? Ok, antes da gente chegar de fato na ampola, a gente vai antes para o cabeçote. Ó. O cabeçote é essa estrutura metálica, certo? Que é a estrutura que justamente guarda a ampola, tá? Essa estrutura é metálica e normalmente ela é formada por um duplo metal, uma dupla camada de metal, sendo que um desses metais é o chumbo. Por que motivo? Logicamente, exato, vai evitar radiação espalhada. Lógico que vai acontecer, né? A radiação consegue escapar, mas não tanto quanto seria se as paredes não fossem de chumbo. Tá? Além disso, esse cabeçote ele possui uma janela, lógico, né? Que é por onde o feixe útil de raio-x sai, tá? Quando se formam os raios-x aqui no interior da ampola, tem essa estrutura de vidro que fica aqui dentro. Quando se forma o raio-x ele é formado para todos os lados. Só que o feixe que vocês vão aproveitar é só aquele que sai, né? Que vai encontrar a matéria, no caso, né? Os outros que são espalhados nas outras direções, eles não vão ser aproveitados. Certo? E dessa janela tem esse objetivo, né?
né? É por onde sai o feixe útil de raio-x. Certo? Além disso, ó, no espalha em todas as direções, exato. A gente tem isso aí, eu tô falando somente do cabeçote, tá? Esse que espalha ocorre o risco de pegar na gente? Com certeza. Com certeza. Ele na parede? Sim. Por quê? Esse cabeçote, ele é uma estrutura metálica que ele tem uma parede de chumbo, mas ainda assim ele deixa escapar a radiação, tá? Então, por isso vocês têm que trabalhar menos, né? Com quantidade reduzida de horas, usar o dosímetro, justamente para saber a quanta radiação vocês estão sendo submetidos. Mas, eita, tá difícil aqui, viu? Vai embora, professora, já sei. Passa a lista. Acho que eu vou desistir. Então, ó. Então, vamos, presta atenção. Tá, então beleza. Esse cabeçote é metálico, tá? O cabeçote, ele é metálico. Dentro do cabeçote, a gente tem a ampola. Essa ampola que está dentro do cabeçote, essa estruturazinha, ela é de vidro e é nela que o raio-x é formado, tá? O cabeçote serve para proteger a ampola, certo? Proteger a ampola, evitar radiação espalhada, etc. Além disso, uma outra coisa muito importante que tem no cabeçote, entre o cabeçote e a ampola, no caso, é um óleo, que é chamado de um óleo refrigerante, tá? É uma mistura de óleos que ele serve, como o nome já diz, para refrigerar a ampola. Porque durante o processo de produção dos raios-x, aqui dentro, no interior da ampola, a temperatura é extremamente elevada, tá? É elevada na ordem de muitos graus Celsius, 500, 600 graus Celsius, tá? Então, esquenta muito. E aí esse óleo, ele serve justamente para refrigerar a ampola, tá? Para evitar rachadura, afinal, estrutura de vidro, certo? Para evitar rachadura, enfim. E para melhorar a produção dos raios-x, certo? Professora, é como se fosse uma lâmpada, mas chegou Tem uma foto dela aqui, deixa eu ver. Não, a ampola, ela é um pouquinho, ela é maior, não é como se fala, mas é basicamente, tem um filamentinho tipo da lâmpada, só que do outro lado também tem uma estrutura metálica que é o alvo, né? Já eu mostro a foto dela da vida real. Tá, beleza, ó. Então aqui é só um esquema, tá? Essa estrutura aqui é metálica, que é chamada de cabeçote, presta atenção. Essa estrutura aqui é metálica, que é chamada de cabeçote. Maria, vocês estão... Isso. E essa aqui no centro, ó, que é a ampola de vidro. Então, cuidado, vocês não se confundirem com cabeçote e ampola, pelo amor de Deus, tá? O raio-x é formado aqui dentro da ampola, não é do cabeçote. O cabeçote serve para proteger a ampola, tá? Com certeza. Com toda certeza eu vou votar. Ok, agora com ampola. Vamos com a ampola, ó. A ampola, ela tem diversas partes, tá? As principais delas são o filamento metálico, que está onde? No cátodo, né? E o alvo, que também é metálico, que está no anodo, certo? Primeiro, falando de uma forma mais abrangente sobre a ampola. A ampola é uma estrutura de vidro. O que é que tem no interior da ampola? Vácuo, tá? Não tem oxigênio. A ampola não tem oxigênio no seu interior. Tem vácuo. Ausência de oxigênio. Certo? Cuidado para não falar. O cabeçote contém vácuo. Aí você diz verdadeiro. Não. No interior da ampola contém óleo. Não. No interior do cabeçote contém óleo, que é para refrigerar a ampola. E no interior da ampola contém vácuo, ou seja, ausência de oxigênio. Tá? Por que esse vácuo? Porque para se produzir os raios-x, o que é que precisa? Acelerar o elétron de um polo para o outro. E se você não tem oxigênio, por consequência não vai ter atrito, certo? O atrito não vai existir. Então, os elétrons, vai ser melhor a aceleração dos elétrons, né? Vai ser mais produtiva e ainda vai evitar faísca, porque o oxigênio, ele provoca fogo, não é isso? Então, a aceleração rápida dos elétrons pode provocar, sim, uma eletrização, um processo de eletrização por atrito lá no oxigênio e provocar um incêndio,
certo? Então, o vácuo ele é necessário no interior da ampola, certo? O vácuo ele é necessário no interior da ampola. Ok. E como é que os raios-x são formados? Ó, mais uma vez, os elétrons, eles são aquecidos aqui nesse filamento metálico, tá? E eles são disparados em direção a esse alvo, que ele também é metálico, certo? Então, eles saem, os elétrons, eles são excitados no filamento que está no cátodo, que é o polo positivo ou negativo? O polo negativo. Os elétrons, pensa, o elétron é negativo, então ele está do lado negativo, tá? E ele vai em direção ao positivo. Ele é atraído, entre aspas, porque não é isso que acontece, mas ele é atraído em direção ao positivo, certo? Então, os elétrons, eles são excitados no polo negativo. E aí eles vão para o polo positivo, certo? Ok. Essa parte eu acho que vocês já sabem tudo nessa parte aqui, né? Tá, isso tudo eu já vou antecipando, né, como eu falei. Mas, ó, a ampola, ela é feita de vidro, como eu falei já para vocês, possui vácuo no interior, ou seja, ausência de oxigênio, tá? E ainda contém 2 eletrodos, o cátodo, que é o polo negativo, e o anodo, que é o polo positivo, tá? Os elétrons, eles saem do polo negativo em direção ao polo positivo, certo? Isso aqui eu já falei tudo, tá? Só estou repassando. Aí aqui, ó, tem uma ampola de anodo rotatório. Tá, então vamos pegar os tipos de ampola, ó. As ampolas, elas podem ser classificadas de acordo com o seu tipo de anodo, tá? Ou com o seu número de focos. Foco e filamento é a mesma coisa, certo? Foco e filamento é a mesma coisa. Os anodos, eles podem ser fixos ou rotatórios, giratórios, dá no mesmo. E os focos ou filamento pode ser um foco, 2 focos ou também 3 focos, tá? Mas 3 focos já é mais rápido. A gente vai ver já já. Isso aqui é uma ampola de verdade, certo? Isso aqui é o cátodo, esse pedacinho aqui, ó, na verdade tudo isso. Aqui dentro tem o filamento. Isso aqui, ó, é um anodo giratório. Um anodo giratório. Ok, ó, falei que pode ser classificado de acordo com os tipos de anodo e com a quantidade de focos ou filamentos, tá? Ok, vamos nessa. Primeiramente, os tipos de anodo. Anodo fixo e anodo giratório. O que acontece no anodo fixo? Ó, primeiro, os elétrons, eles são excitados no filamento e eles são disparados em direção ao alvo que ficam lá no anodo, certo? Pronto. Se o anodo é fixo, o que é que vai acontecer? Esse feixe de elétrons que é disparado, ele vai sempre se chocar no mesmo lugar, certo? Sempre se chocar no mesmo lugar. Esse anodo, ele está aqui parado, fixo, e aí o feixe de elétron vai sair aqui, ó, bater, formar um raio-x, bater, formar um raio-x. Vai ficar sempre se chocando no mesmo lugar, certo? Um anodo rotatório, não. Um anodo rotatório, ele vai ficar rodando sempre. Quando liga o equipamento, ele vai rodar, rodar, rodar. E aí, quando vocês disparam o feixe de elétrons, o feixe ele vai vir e acertar um determinado lugar no alvo, tá? E outro paciente, quando vocês forem fazer outra incidência, novamente vai rodar, ele vai vir e acertar novamente em outro lugar, que pode ser ou não mesmo. Normalmente não, né? Porque aí também é muito azar, tá? Então, pensem, é como se tivesse uma roda girando e sempre vai bater aqui, né? Vai vir nessa direção. Essa roda, ela pode girar e pode, quando vocês dispararem, pegar aqui. Depois vai girar, girar, quando vocês dispararem, já pegar nesse outro lado, certo? Entenderam a lógica? Ele vai girando e cada hora ele vai pegando em um local. Então, qual dos dois, o fixo ou o rotatório, tem uma durabilidade menor, vocês acham? Fixo. O fixo tem uma durabilidade menor, tá? Por quê? Porque os elétrons, eles vão sempre pegando ali no mesmo lugar, se chocando no mesmo lugar. Água mole, pedradura, tudo vai ter que... Exatamente, é tipo isso, a água mole, pedradura, é isso aí. E quando no rotatório, não. No rotatório, o choque dos elétrons, ele não vai ser sempre no mesmo lugar, tá? Então, isso é bom porque garante uma maior durabilidade ao equipamento. Então, esses equipamentos rotatórios, o anodo, rotatório, giratório, tanto faz, eles são os mais utilizados. Esses fixos, eles também são usados, mas são usados
em equipamentos mais que não exigem muito, um disparo de elétrons tão intenso. Por exemplo, equipamento de raio-x odontológico, equipamento portátil de raio-x, tá? Aí pode-se utilizar esse aqui de anônimo fixo, certo? Mas o rotatório é o mais utilizado e com maior durabilidade. Beleza? Pegando tudo daí? A gente... Ok. E a outra classificação é quanto ao número de focos ou filamentos, tá? Então, no slide anterior, a gente estava falando disso aqui, ó. A gente estava falando do anodo, a classificação quanto ao tipo de anodo, de alvo, fixo ou giratório, certo? Agora a gente vai falar da classificação quanto ao tipo de filamento, tá? Os equipamentos, eles podem ter um único filamento, que também é chamado de foco, um único foco, 2 ou 3. Então, a gente estava... lembrei, classificação, não, tipos de ampola. Então, a gente viu em relação ao anodo fixo rotatório, tá? Agora em relação ao cátodo, ao filamento. Pode ser de filamento único ou filamento simples, filamento duplo ou triplo também, mas aí é mais difícil, tá? É a mesma coisa falar filamento ou foco. Foco fino, foco grosso, foco simples, foco duplo, tanto faz. Tá? Beleza. O foco simples, né? O filamento que só tem um foco, ele só tem um foco. Ele é menos durável, tem uma durabilidade menor. Por quê? Na verdade, o filamento duplo, vou começar pelo duplo que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. O filamento duplo, como o nome já diz, né? Ele tem 2 filamentos, tá? 2 focos. Um mais fino e um mais grosso, tá? O mais fino são para incidências que requerem uma menor energia, tá? Por exemplo, mãos, punhos, e aí vai, tá? Que você requer uma quantidade menor de kV, de mAh. Certo? E já os focos mais grossos são para incidências que já vão requerer uma maior quantidade de elétrons, tá? Uma maior quantidade de elétrons, uma maior quantidade de feixes de raio-x e uma maior energia desses feixes. Certo? O filamento simples, o filamento simples não, ele só tem um único filamento, como eu já disse, né? Então ele não tem essa selação. Todos os disparos são feitos por ele, todas as excitações dos elétrons são feitas por ele, tá? Então, independente da carga que você coloca, vai ser sempre feito por aquele filamento. Então, assim, ele não vai aguentar uma carga muito elevada, certo? Afinal de contas, ele não é um foco, ele não é unicamente foco grosso, tá? Ele é meio que um intermediário, digamos assim, entre o foco fino e o foco grosso, tá? E quando é que eles são usados? Eles são usados, o foco simples, né? Ele é mais usado em equipamentos também de raio-x odontológico, que não requer muita carga, etc, tá? Ou equipamento de raio-x portátil e tal. Já o foco duplo, ele é utilizado na maioria dos equipamentos tradicionais, certo? Então, lembrem-se que na grande parte dos equipamentos a gente tem 2 focos, certo? 2 filamentos, um fino e um grosso, certo? O foco grosso, ele aguenta uma maior carga. O foco fino, ele aguenta uma menor carga. E qual é a vantagem, né? O foco fino aguenta uma menor carga, mas em compensação a resolução das imagens é melhor do foco fino. Já que o foco grosso, ele aguenta uma carga maior, tá? Mas em compensação a resolução das imagens é menor. Certo? Ok? Os filamentos são de cobre. Não, são de tungstênio. E o anodo? Tungstênio também. Tungstênio também. Ok, então, filamento grosso aguenta mais carga, mas a resolução é menor. Fino aguenta menos carga, mas em compensação a resolução das imagens é maior, tá? Não, o Três-Focos é bem raro, ele é mais complexo. Ele ainda tem um terceiro foco que ainda é melhor a resolução. Melhor ainda a resolução.
Então, foi finíssimo, na verdade. Mas é bem raro, tá? É muito caro esse equipamento. Vamos nessa. Vamos nessa, ó. Então, ó, isso aqui a gente já viu no catodo, tá? Que ele pode ter 1, 2 ou 3 focos. Vamos esquecer de 3 porque é mais difícil. Vamos focar principalmente no de 2. Certo? Esses 2 focos também são chamados de filamentos. Eles são metálicos, tá? E ele normalmente é feito de um metal que é o tungstênio. Certo? O metal tungstênio, que é o W, esse Wzinho aqui na tabela anterior. Por que se utiliza o tungstênio? Porque o tungstênio, eu falei para vocês no início da aula aqui, na formação dos raios-x, o que acontece? Ocorrem, né, altas temperaturas no interior da ampola, certo? A temperatura lá dentro é extremamente elevada, justamente pela excitação dos elétrons, pelo disparo, choque dos elétrons com algo, a temperatura lá dentro é extremamente elevada. Então, o tungstênio, ele é um metal que ele suporta altas temperaturas, tá? Então, ele é um metal que ele não derrete com facilidade, certo? Então, por isso que o tungstênio ele é utilizado no filamento, certo? Por quê? No processo de excitar os elétrons vai ocorrer aquecimento também, certo? Vai também ocorrer aquecimento daquele filamento. E esse aquecimento é a temperaturas bastante elevadas e essa temperatura não chega a ponto de derreter o metal tungstênio, tá? Ou seja, o que é que isso significa? Significa que o tungstênio ele tem um alto ponto de fusão. Ponto de fusão. Fusão, tipo de fusão. Fusão que a gente viu no nuclear. O que é um ponto de fusão? O ponto de fusão é o ponto onde uma matéria ela passa do estado sólido para o líquido. Em outras palavras, é o ponto que ela derrete, certo? Então, se significa que ela suporta altas temperaturas, significa o quê? Que ela tem um elevado, um alto ponto de fusão, tá? Ou seja, ela precisa de temperaturas altas para ela poder derreter, certo? Então, por isso que o tungstênio é utilizado. E qual é o ponto de fusão dele? É alto ponto de fusão. O tungstênio é utilizado, porque o tungstênio é utilizado na ampola de raio-x, né? No filamento, porque ele possui um alto ponto de fusão. Se eu botar que ele é resistente a altas temperaturas. Não, você não botar porque é de marca. Isso que eu tô dizendo. Porque resistente a altas temperaturas está certinho também, mas é porque é de marcar, então eu posso chegar e falar, né? Tem um elevado ponto de fusão, tem um... Diga aí. Qual é o ponto de fusão? Quanto é o Ponto de fusão, quantos graus Celsius para aqui? do tungstênio? LD. Ai, não sei. Vou até olhar. Não sei qual ponto de fusão do tungstênio não, mas eu acho que é... Não sei. Vou olhar, até vou botar na prova, não sei. Vou botar de 3.422 graus Celsius. Vai para aí, vai vir. 422 graus Celsius. Mas no interior da ampola, a temperatura chega a quê? 600 graus, 700 graus. Então, não chega nem perto do ponto de fusão do tungstênio. Tá, filé. Não, gente, você deve ser doido, não vou botar isso não. Você não sabe o ponto de fusão do tungstênio, né? Vocês só precisam saber que, ó, ainda coloquei, né, que é maior do que 3.000. Para ser bem preciso, 3.422. Tá, mas o que vocês precisam saber é por que eu utilizo o tungstênio? Porque o tungstênio ele suporta altas temperaturas. Tá? Ele suporta altas temperaturas, ou seja, ele tem um elevado ponto de fusão. Ele precisa de temperaturas elevadas para derreter. É isso que significa ponto de fusão, certo? Ok. Além disso, no catodo, ó, no catodo, além dos filamentos, que a gente já viu o foco fino, o foco grosso, o foco fino ele suporta mais ou menos carga. Menos carga, mas em compensação é o que melhor? E o foco grosso suporta mais ou menos carga? Mais carga, mas em compensação menos resolução. Tudo isso. Tá, é a cenária alternativa correta. Tá? Exatamente, o menos é mais. Beleza. Então a gente tem isso aí no catodo, e no catodo a gente tem mais uma coisa que é chamada de copo catódico, tá? Copo catódico. O que é que esse copo catódico ele faz? Ele serve para proteger o filamento,
certo? E além disso, ele serve para focar o feixe de elétrons. Deixa eu ver se eu acho uma fotinha dele aqui, deixa eu ver se eu vou. Vou ver, pronto. Olha só, se vocês perceberem aqui, ó, onde eu estou apontando, isso é o cátodo, um duplo filamento, né? Duplo foco, e no foco grosso. Isso aqui, ó, é o foco catódico, ó, essa partezinha. Proteção, né? Isso. Ele serve para, além da proteção dos filamentos, serve para focar para onde o feixe de elétrons vai sair. No caso aí seria a colimação, não? Não. Isso aí, na verdade, ainda não é a parte da colimação. Na verdade, ainda está, o raio-x nem está sendo formado, ainda está sendo disparado o elétron. Tá? Aqui dentro tem os filamentos, e aí esse copo fica protegendo o filamento e ao mesmo tempo fica com essa abertura para provocar, né, a passagem dos elétrons em uma única direção, para não fazer eles se espalharem, digamos assim, é meio que um foco, mas dos elétrons, não dos raios-x, no caso, né? Aí já seria a colimação. É o foco dos elétrons, tá? Esse foco dos elétrons. foco é uma mira. Isso, é uma espécie de mira dos elétrons, tá? Uma mira dos elétrons, tá? É uma espécie de mira, é isso aí. Exatamente. Então, para que serve o copo catódico? E como o nome já diz, significado catódico. Cuidado, nunca boto isso. O filamento, uma bola de raio-x de 2 focos, contém 2 filamentos. Não, para vocês verem se é verdadeiro ou falso. Contém uma bola de raio-x de 2 focos, contém 2 filamentos. Um filamento fino e um filamento grosso. Esses filamentos são protegidos por um copo catódico localizado no ânodo. Tá certo ou tá errado? Por que tá errado? Deixa eu ver. O copo catódico, como o nome já diz, está no cátodo. Então, cuidado vocês não ficarem ludibriados. Oh, tá certo, vai emocionar e parar. Não. Vá até o final, que no final pode estar lá no jada lá, né? Esperando por você. O jacaré assim de boca aberta. Venha. Tá lá no jada. A resposta fácil você não acredita que é fácil, exatamente. Ele vai te dar 10 de novo na prova. Então, ó, no cátodo, filamento, copo catódico, tá? Beleza. Filamentos, copo catódico. Qual o objetivo do copo catódico? Proteger o filamento e direcionar o feixe de elétrons. Tá tudo aqui no slide, tá? Então, como o Walter falou, né, serve para mirar. É uma mira dos elétrons, tá? Dos elétrons que estão sendo disparados em direção ao ânodo. Isso ainda não é o raio-x, sabe? A gente ainda não tá. Isso, o alto no ânodo. A gente ainda não está falando do raio-x saindo de dentro da ampola. Tudo isso a gente está falando aqui ainda do cátodo, da formação dos elétrons, tá? A formação dos elétrons, beleza? No polo negativo. Beleza. Isso aqui eu já falei também para vocês, não está errando as coisas. Ó, foco fino, a vantagem, maior resolução, a desvantagem suporta menos calor, tá? Menos carga, tá mesmo? E o grosso, a vantagem é que suporta mais calor, mas em compensação as imagens têm uma menor resolução, tá? Isso aqui é quando vocês estiverem estudando, vocês... Hã? Nada. Essa coisa aqui eu nem vou... Vamos falar agora as características do ânodo. Ok. No ânodo, a gente já viu que ele pode ser o quê? A gente já viu que ele pode ser fixo, rotatório, giratório, tá? O fixo também é chamado de estacionário. Tanto faz. Fixo, estacionário, giratório, rotatório. Beleza. A gente viu que o ânodo rotatório, ele é o melhor, né? Justamente porque o disparo de elétrons, cada hora vai ser em um ponto diferente, certo? Então, vai promover uma maior durabilidade para esse ânodo. Beleza? Além disso, o ânodo, ele também é feito de tungstênio, tá? Assim como os filamentos. Ele também é feito de tungstênio. Por quê? Porque o choque dos elétrons, ele provoca também altas temperaturas. O interior da ampola todo, completo,
tem temperaturas elevadíssimas, tá? Elevadíssimas. Então, tudo aqui dentro, né, que é colocado nesse interior da ampola, é justamente para evitar que essa temperatura elevada possa danificar o equipamento e também para melhorar a produção dos raios-x. Por quê? Boa. Porque, ó, a produção dos raios-x, ela tem uma eficiência muito baixa mesmo. Toda vez que vocês colocam lá o NAS, o KV e disparam para formar os raios-x, toda a energia que está sendo formada ali dentro, né? Existem várias formas de energia. Uma é a energia eletromagnética, que é o raio-x, que é o que vocês querem, e a outra energia é a energia térmica, que é o calor. Lembra que eu falei que é elevadas temperaturas, etc. Só que, das duas energias, o raio-x é só 1% do que é formado. Os outros 99% é tudo calor. Tá? Então, a produção de raio-x tem uma eficiência muito baixa. Então, por isso que essa ampola, ela é projetada justamente para ela ter a melhor produção possível. Ou seja, o copo catódico com o objetivo de direcionar o feixe de elétrons, evitar que eles se espalhem, a ausência de oxigênio no interior do vácuo, justamente para os elétrons, ao ser disparados com velocidade, porque precisa de muita velocidade, eles não serem retardados pelo atrito com o ar, certo? Então, isso tudo aqui é projetado para tentar melhorar ao máximo a produção de raio-x, que já é ínfima. Desse 1% de raio-x que é formado aqui no interior da ampola, ó, pensa aí, 99% calor, 1% é raio-x. Desse 1%, não sai todos pela janela. Todos não vão ser úteis. Uns, inclusive, vão ficar retidos nos filtros que tem aqui, porque vão ser raio-x com baixa energia. Os raios-x que são formados, eles são formados aqui dentro, ó, em todas as direções. Então, desse 1%, só 10% a gente ainda aproveita. Vocês conseguem aproveitar para o exame. Ou seja, é muito pouco. 1% de raio-x é formado e desse 1% só 10%. Então, pensa aí, 10% de 1% que consegue utilizar formal para o exame, né, para a obtenção da imagem. Então, é bem pouco, tá? Então, tudo aqui dentro é projetado nesse sentido, de tentar ao máximo melhorar a produção do raio-x, certo? Ok. Um outro detalhe é do porquê também se utiliza tungstênio, além da elevada temperatura, ou seja, do alto ponto de fusão, né, ele é difícil de derreter, que a gente já viu que é 3.000 e não sei quanto, 22, que eu nem lembro mais. O tungstênio, ele é um metal, né, ele é um átomo que ele tem um raio grande, ou seja, ele tem muitos elétrons na sua eletrosfera. E a gente vai ver daqui a pouco que um dos processos de formação dos raios-x é justamente parecido com aquilo que Bohr falou, que é o choque de um elétron com o outro, aí vai retirar o elétron e o da camada mais externa vai saltar para mais interna e vai liberar energia. Esse é um dos processos que a gente vai ver daqui a pouco. Para o terror, Geraldo. Um dos processos é esse. Então, quanto mais elétrons a gente tem na eletrosfera, quanto mais, eu vou falar isso mais devagarzinho, tá? Mas quanto mais elétrons a gente tem na eletrosfera, mais provável é que o elétron que venha de lá do filamento se choque com os elétrons da eletrosfera. Certo? Se eu tenho um átomo pequeno com poucos elétrons na eletrosfera, é questão de probabilidade matemática. O elétron que vai vir de lá do catódo, do filamento, um elétron para se chocar com outro elétron, vai ser mais difícil. Se você tiver muitos elétrons, vai ser um pouco mais fácil sair de lá, né? Vai ter mais possibilidades, digamos assim, tá? Então, por isso também que o tungstênio é usado. Além da alta temperatura, do alto ponto de fusão, da alta temperatura de fusão, o tungstênio ele também tem muitos elétrons na sua eletrosfera, tá? Ou seja, ele é um átomo de raio grande. Raio atômico elevado. Certo? Sim ou não? Pode falar, né? Não, entendeu não? Tô brincando, professora. Eu não. Vou fazer até uma aqui agora, eu vou repetir. O anodo de... Peraí, deixa eu pensar. O anodo giratório é o mais utilizado por ter uma maior durabilidade. Esse anodo é normalmente... Eu ia ser verdadeiro, mas agora vamos. Esse anodo normalmente é feito de chumbo. Verdadeiro. Eu ia botar verdadeiro, mas agora eu vou mudar essa linha. O tungstênio,
um metal normalmente utilizado no filamento e no anodo, na ampola de raio-x. Utiliza-se o tungstênio porque ele tem um baixo ponto de fusão. Errado. Utiliza-se o tungstênio, se eu falar, utiliza-se o tungstênio porque ele tem um alto ponto de fusão e porque ele possui um raio atômico elevado. Verdadeiro. Verdadeiro. O que é que significa um raio atômico elevado? Raio significa que ele tem uma grande quantidade de elétrons na sua eletrosfera, tá? Se ele tem uma grande quantidade de elétrons na sua eletrosfera, daqui a pouco a gente vai ver que um dos processos de formação de raio-x é justamente choque de um elétron em outro, tá? Então, se tem bastante elétron, a probabilidade de chocar um no outro é maior, certo? Probabilidades. Na verdade, na produção de raio-x, vocês vão trabalhar com probabilidades o tempo todo, tá? Vocês vão tentar fazer com que saia um feixe útil, um feixe com a energia que vocês querem, etc. Simplesmente trabalhando com probabilidades, tá? Sim. Aqui, não, isso aqui eu nem vou falar pra vocês. Só mudou todo bem. Isso aqui eu nem vou botar na prova. Então, ó, isso aqui são só alguns problemas que podem ocasionar, tá? No anodo ou no cátodo, ó. No anodo, o que pode acontecer? Pode acontecer a formação de bolhas, de fissuras, justamente por causa do choque dos elétrons, sempre, tá? Somente no anodo fixo. E no cátodo, o que pode acontecer? O excesso de calor provocar uma ruptura, tá? Porque o tungstênio, a gente viu que ele tem um ponto de fusão elevado, mas ele também não é invencível. Aquelas lâmpadas incandescentes que tinha antes, aquele filamentozinho ali era tungstênio também. E não por isso ela deixava de queimar, né? Então, a depender da quantidade de luz, pode sim, né, acontecer esse tipo de problema. Mas, logicamente, para isso tem as manutenções preventivas e tudo mais, tá? A depender de onde vocês vão trabalhar, né? Às vezes não tem, não. Tá, então vamos para a parte de formação dos raios-x. Tudo isso anterior aí cai, lógico, né? Isso aqui, com certeza absoluta, tá mais certo que o nome de vocês. A prova vai ser mais teórica do que cálculo. Basicamente umas, sei lá, 7 questões teóricas, 8 e 2, 3 de cálculo. Pode mais cálculo. Não, porque cálculo é pouco. Não, Essa é pior. Vamos lá, só. Aí vai entrar agora nos tipos de raio-x que são formados no interior da ampola, tá? Isso aqui eu já falei também para vocês, né? Que apenas 1% da energia que é formada aqui no interior da ampola é convertida em radiação, em raio-x, tá? O resto é convertido em outras formas de energia, principalmente em calor. E eu coloco isso sempre porque é engraçado. Porque esse tipo de questão é simples, parece até uma curiosidade, mas cai em concurso. Inclusive, eu coloquei questão aqui nesse slide, se eu não me engano, que tem perguntas sobre isso. 1% é raio-x, 99% é calor. E realmente isso Pronto, aí. realmente é um ponto, tá vendo? E parece algo, né, que é bem... isso é só uma curiosidade. Mas não. Isso vai cair na prova. Essa Pode errar. Mas ela pode modificar. Atenção fácil. Tá, então, ó. Os raios-x que eles são formados aqui no interior da ampola, né? Como eu disse para vocês, não é formado o raio-x unicamente na direção que a gente quer, feixe útil. O raio-x, quando ocorre o choque aqui dos elétrons no anodo, né, no alvo que está no anodo, o raio-x ele é formado aqui em todas as direções dentro da ampola, certo? Só que aí o anodo, ele também, não sei se vocês perceberam nas outras imagens, mas ele é projetado com essa inclinação, e essa inclinação é proposital, tá? Para o máximo de raio-x possível descer.
é como se fosse um empecilho, né? O elétron se choca aqui e os raios que são formados, a grande maioria desce justamente por causa dessa barreira, certo? Mas os raios ainda assim são formados em todas as direções, tá? O principal sai por aqui, certo? Então, existe o feixe, né, que é o que se chama de feixe útil, que é aquele feixe que sai do tubo lá, da ampola, do cabeçote, realmente vai ser utilizado para a produção da imagem. Existem, né, as outras radiações, os outros feixes, que é a radiação secundária, tá? Que é essa radiação que é espalhada, que ela não serve para absolutamente nada, só para colocar radiação no nosso corpo, certo? Ok. Vamos nessa agora com os tipos de raio-x. Tipos. Portanto, essas... Tá. Então, como é que os raios-x eles são formados? Ó. Vou pegar um... Como é que os raios-x eles são formados? Ó. Vamos ver isso agora a nível molecular. Eu estou o tempo todo falando. O elétron ele sai do filamento, se choca no alvo, forma um raio-x. Choca no alvo, forma um raio-x. Beleza. Quando os elétrons eles saem disparados do filamento e se chocam no alvo, é aqui agora, nesse momento, que a gente vai trabalhar. Pega isso aí ó, e amplia. Como se vocês pudessem enxergar o átomo lá dentro, o que está acontecendo. Tá? Então, existem dois tipos de raio-x, duas formas de raio-x podem ser obtidas, né, por esse disparo de elétrons em direção ao alvo. O primeiro é o raio-x característico, chamado raio-x característico, e o outro é o raio-x de frenagem, tem esse nome aqui em alemão, tá? Alguma coisa assim. Mas elétrons são disparados em direção aqui ao filamento, ou em direção aqui ao anodo, ao alvo no anodo, certo? Ok. Quando chega aqui dentro, o que é que acontece? Ó, vou usar o desenho. O que é que acontece? Esses elétrons, eles têm duas opções. Uma dessas opções é ele se chocar com outro elétron, a outra opção é ele não se chocar com elétrons, certo? Pronto, beleza. Se esse elétron, ele vem, ó, com a velocidade bem elevada, tá? Porque vocês disparam com a elevada energia. Então, disparou esse elétron com a velocidade bem elevada, esse elétron vem e se choca com um elétron, com outro elétron lá do tungstênio, lá do alvo, tá? Se chocou com o elétron a ponto de fazer esse elétron ser ejetado. Então, esse elétron que estava aqui no átomo de tungstênio, ó, sai. Aí o que é que vai acontecer? Essa camada vai ficar com buraco, certo? Vai ficar com buraco. Aí vocês lembram do que Bohr falou? Não, né? Mas lembra do que Bohr falou? Quando tem esse... Saiu aqui, né? Ficou um buraco nessa camada, o que é que vai acontecer? Os elétrons, um elétron, outros elétrons, das camadas mais externas, vão saltar para essa camada mais interna, onde ficou esse buraco. E o que é que vai acontecer? E vai liberar energia. E essa energia é justamente o raio-x. Pular essa parte. Infelizmente não. Mas, ó, de novo, os elétrons que saem do filamento, eles vêm e eles se chocam aqui no alvo. Esse alvo também é feito de tungstênio, tá? E esse tungstênio é um material, um metal que, como qualquer matéria, é feito também de átomos, certo? Então, esse elétron daqui vai encontrar um átomo de tungstênio. E aí ele tem duas opções. A primeira opção é ele se choca com os elétrons desse átomo de tungstênio. A segunda opção é ele não se choca. Então, estamos na primeira opção. Ó, o elétron veio de lá disparado, bateu, certo? E esse núcleo tem prótons lá que tem cargas positivas. Então, o que é que vai acontecer? Esse elétron ele tende a ser atraído pelo núcleo, certo? Tende a ser atraído pelo núcleo. Então, ó, esse elétron ele vem e quando ele passa perto do núcleo, o núcleo atrai ele. Atrai ele. Então, o que é que ele faz? Ó, ele não vai se chocar com o núcleo, porque ele está numa velocidade bem alta. Mas ele vai tender a se chocar. Ele vai como se desse um cavalo de pau. Tá? Então, o elétron ele vem e, ó, vai para se chocar no núcleo, mas não se choca, passa direto. Tá? Só que aqui nessa curva, o que foi que aconteceu? Ele perdeu velocidade. Se ele perdeu velocidade, ele perdeu energia cinética. E essa energia cinética que ele perdeu, ele transformou em quê? Em energia eletromagnética, que é o raio-x. Que
Menino! Não é possível essa emoção de um negócio desse não, véi. Só vi a senhora falar assim. Eu fico emocionada. Parece naqueles Nossa! Parece naqueles atos. Fale português, conceito. É, português. Queria que você falou naquele antes que a gente falou para colocar isso na prova. Vou voltar. Vou falar agora o conceito português. Vocês entenderam a lógica? Pronto. O que acontece no raio-x de frenagem? O elétron incidente, ele passa próximo ao núcleo do átomo, né, de tungstênio, e ele desvia o caminho. Aí ele desvia a sua rota. E nesse desvio, o que acontece? Ele transforma a energia cinética em relação com a velocidade em raio-x. Tá? Desse desvio. Mais fácil. Aí, ó, vou fazer a questão da prova. Se eu puder botar, é verdadeiro ou falso que ele passa próximo ao número. Não, calma. Aí não foi, já foi. Ao próximo ao núcleo, né, do material lá do átomo, no caso do tungstênio, ao núcleo do átomo do tungstênio, e desvia o caminho. E nesse desvio, ele perde velocidade, ou seja, perde energia cinética e transforma essa energia perdida em raio-x, que é a energia eletromagnética. Suficiente, o choque não é suficiente para quebrar o núcleo. Mas ele é absorvido ou ele... Não, ele excita e pronto. Ele só faz excitar o núcleo e aí o núcleo libera a energia de volta, tá? Existe aquele exame, aquele que detecta câncer. Não, PET scan. Que é o PET scan, que é por emissão de pósitrons. É isso mesmo? Não aprendeu? É por emissão de pósitrons. Que aí o disparo ele é bem intenso, que consegue quebrar, arrancar pedaços do núcleo atômico. São chamados de pósitrons. Característico, e aí, eletroincidente. O que acontece? Eletroincidente se choca com qual elétron no nome desse? Orbital, com o elétron orbital, e faz o quê? Ejeta o elétron. E aí, o que acontece? Nesse espaço, através das camadas mais externas, saltam para a mais interna e liberam. E no outro de frenagem, ó. Faz um drift perto do núcleo. É isso aí, faz um drift perto do núcleo. É exatamente isso. Meu décimo. É exatamente, faz o drift perto do núcleo. Então o elétron incidente passa próximo ao núcleo do tungstênio, né? Do material, do absorvedor, e desvia o seu caminho. Nesse desvio ele perde energia cinética e transforma em raio-x, tá? Que é uma espécie de energia eletromagnética, beleza? Tá, e além disso, esse raio-x aqui de frenagem, ele é o mais comum, tá? Ele é o mais comum, bem lógico, né? É muito mais provável os elétrons eles passarem próximo ao núcleo do que um elétron se chocar no outro, né? Essa probabilidade aqui é muito maior. Então o raio-x de frenagem é o mais provável, tá? Tá, enquanto vocês estão assinando a lista, bora ver algumas questõezinhas aqui. Vai fazer retomando aqui, ó. Presta. Tá, aqui vem, ó. Assinale sobre a propriedade desses raios, raio-x. Escolha a opção falsa. No funcionamento básico das ampolas, o filamento, ao ser aquecido por corrente elétrica, absorve elétrons. E aí, verdadeiro ou falso? Pode falar, né? Falso. Ela absorve, ela bate e repete. Muito pelo contrário, né? Ela libera elétrons. Ao ser aquecida, ela deixa os elétrons excitados e livres. Dentro da ampola existe um vácuo que permite acelerar os elétrons.
verdadeíssimo, então não vou levar por isso. Ao ser atingido, o alvo converte cerca de 99% da energia dos elétrons em calor e apenas cerca de 1% em Prefeitura Municipal de Goiás. Que usa essa? Ao ser Não, faz isso não. em aparelho com alvos fixos, como os odontológicos, a potência precisa ser calculada e limitada a ponto de não causar danos irrelevantes à ampola. É isso aí. Alvo fixo recebe sempre um choque de elétrons no mesmo lugar. Então não pode ser um choque sempre muito intenso, certo? Por isso que usa mais em equipamentos que requerem menos energia. Pode ir? Tipo de equipamento não é usado no nível. Não, é mais exatamente odontológico, esses tipos aí. E a energia de ligação, na verdade? É a energia que os elétrons estão ligados ao lado. Quanto mais próximo do Quanto mais energizado, quanto mais. Radiação de frenamento ocorre com pouca frequência na formação do feixe de raio-x e é originada na passagem de um elétron afastado ao núcleo de um átomo do material alvo anônimo. E aí? Verdadeiro ou falso? Não, mas nem é de marcar. Isso aí eu peguei de concurso, então. Não, eu não tenho, infelizmente. Radiação de frenamento, e aí, verdadeiro ou falso? Ocorre com pouca frequência. Eu pulei. Não, é porque eu era da de camada de ligação que eu não mencionei com você. Então. Mas é a camada. Na eletrosfera, qual elétron que tem a mais. Não, é da camada mais próxima ao núcleo. Mais próximo? Não. A camada mais externa, ela é a mais energética. Mas o que tem uma maior energia de o elétron, que é a maior energia de ligação, é o mais próximo. São duas coisas diferentes. Depois eu explico para você. Não. Ouça isso não. Daqui a pouco eu explico melhor para você. Mas vamos, ó. Radiação de frenamento ocorre com pouca frequência na formação do feixe de raio-x, que é originada na passagem de um elétron afastado ao núcleo de um átomo do material do alvo. E aí? Verdadeiro ou falso? Falsérrimo, né? Primeiro, que a radiação de frenagem ou frenamento, como falou aí, na verdade é a que mais ocorre. Então ocorre com muita frequência, é a mais comum. Segundo, que a passagem do elétron não é afastado do núcleo, é próximo ao núcleo, tá? Ele faz um drift, como o Rian falou, perto do núcleo, certo? Então, tem dois erros aí essa questão. Radiação característica é mais frequente na formação do feixe de raio-x. E aí, falso também. A mais frequente é a de frenagem, tá? O rendimento na geração de raio-x é muito pequeno, pois aproximadamente 99% da energia de frenagem dos elétrons é convertida em calor, de novo, ó, e apenas 1% é convertida em raio-x. Do volume de raio-x produzido, apenas aproximadamente 10% pode ser aproveitada para a realização do exame radiográfico. Do 1% que é produzido, só 10% usa. Então, é 10% de 1%, é bem pouquinho. Do volume de raio-x produzido, aproximadamente 50% pode ser usado. É 10%, tá? Então, qual a alternativa aí? FF, até a letra C, né? Letra C. Isso aí é fácil, tá? Fácil. A produção de raio-x no interior do tubo dos equipamentos de radiologia. Bom, na produção de raio-x no interior do tubo dos equipamentos de radiologia, a menos frequente é a radiação característica, que é formada a partir da colisão entre um elétron incidente e um elétron ou próton e um elétron orbital, exatamente, do átomo do alvo, denominado anôdo, o alvo, certo? A mais comum é a radiação ou frenamento, originada na passagem de um elétron próximo ao núcleo
Qual é o de um lado? Vou botar uma dessa na água. Vou botar uma dessa aí. Tá bem. Essa daí. Não vai ter, poxa, vai Essa. ter nesse sentido. Nossa, Nada verdade não correta. Ctrl-C, Ctrl-V. Em relação a... É menos trabalhoso. Ninguém vai saber. Ctrl-C, Não Ctrl-V. vai lembrar, né? Você não vai lembrar. Aqui correta, de novo. O foco grosso normalmente é selecionado em exames de mãos e punhos. E aí? Não, certo, né? Foco fino. O feixe de elétrons é gerado pelo anodo. O feixe de elétrons é gerado. O feixe de elétrons é no filamento no cátodo. O filamento maior normalmente é escolhido quando se necessita de detalhes na radiografia. É o menor. É o menor, muito bem. O filamento menor produz um feixe mais estreito, que atinge uma região menor do anodo, podendo assim gerar imagens de maior resolução. Isso aí, muito bem. O foco fino é escolhido quando são necessárias exposições com alto MAS em exposições com menor tempo possível, pelo contrário, né? Foco fino é quando precisa de uma menor carga, menor MAS. Fácil demais, vocês vão tudo passar em concurso, tô falando. Essa aqui agora, quero ver. Mentira, essa aqui não é. Mentira. A principal diferença entre a radiação X e a radiação gama consiste no fato de. Olha aí qual que vocês marcaram. Papai do céu, Letra D. Letra A. D aí, o D de Deus. Eu fiz aqui também, ó. A radiação ionizante tem vários tipos e níveis de penetração. Qual seria a mais penetrante? Partícula alfa, raio gama, partícula beta, elétrons ou raio-x? Radiação gama. A gama é a mais penetrante, é mais do que o raio-x. Ela tem uma frequência bem maior. Vocês olharem lá no espectro eletromagnético, ela é a última, tem a maior frequência da energia. Logo depois eu vou. Esse caso aqui é B, raios gama provenientes de uma fonte de cobalto. Ah, não, só tem mais essa aqui, né? Sai dele, sai dele. Sai dele. Isso aqui, ó, efeito cômputo e efeito fotoelétrico, espalhamento coerente, essas três coisas a gente vai ver na próxima aula. Isso aqui são coisas, efeito cômputo, efeito fotoelétrico e espalhamento coerente, são coisas que acontecem já. O raio-x saindo da ampola interagindo com o corpo, tá? Esses dois aqui, né, que a gente acabou de ver, radiação característica e Bremistral, acontece lá dentro da ampola ainda, é a formação do raio-x. Então vamos nessa. A pergunta aqui é, quais dessas 5 coisas listadas aqui ocorrem na ampola radiográfica e quais ocorrem no corpo humano? Tá? Então, radiação. Radiação característica. Isso aqui é formado, ocorre dentro da ampola ou no corpo? Exatamente, isso aqui é na ampola, né? Efeito Compton. A gente vai ver ainda, mas é o que acontece no corpo, tá? Dentro da ampola é frenagem e raio-x característico. Esse aqui, exatamente, dentro da ampola. E os outros efeitos também são os que acontecem no corpo, tá? A gente vai ver na próxima aula. Então, tem essa aí, a E. Acha? É verdade.